Vem comigo para o nosso momento EBD, Escola Bíblica Dominical. Vamos para a hora. Olha, nós estamos chegando na lição de número 3 da lição Betel, que tem por tema: o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado com amor. Eu sou o Agnaldo, somos daqui de Itaguaí e eu espero que esteja tudo bem com você. Se você entrou aí, não deixe de dar o seu joinha. É proibido você não dar o seu joinha. Pode dar o seu like e o seu dislike. Fica à vontade, tá bom? Não deixe de deixar o seu comentário. Se você não for inscrito, se inscreva. Acione o sininho para que você possa receber as notificações do canal. Bom, vamos para o assunto que nos interessa. Qual é o assunto? Aula! Vamos lá. Meu amigo professor, professora, superintendente, pastor, pastora. Nosso assunto é extremamente relevante e o textuário dele é que em presença da igreja testificam da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Bom, deixa eu fazer uso da lição dos textos na ARA, tá ok? Se você quiser também, você pode fazer uso na ARA. Por quê? A ARA troca a caridade por amor. Então eu acho mais bonito, porque o termo caridade, hoje ele tomou uma conotação de quem faz algo de bom. Então você vai lá e faz algo de bom para alguém. Você fez uma caridade. E o amor está muito além disso. Você pode fazer algo de bom e não amar. Você pode fazer algo de bom porque você aprendeu que a salvação é pelas obras. Então você vai e faz as obras. Só que o amor não. O amor é totalmente o contrário. Então, como a caridade tomou essa conotação, eu quero fazer uso da palavra amor. Por exemplo, o 6 de 3 João diz: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Olha que lindo. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Muda muito, é muito diferente. Ou a verdade aplicada diz: como discípulo de Cristo busquemos abundar em amor, pois os últimos dias são marcados pelo egoísmo e indiferença. É verdade, é bastante egocêntrico nós estamos se tornando. Bastante egoísta. Que Deus nos guarde e que nos ensine a viver em amor. Os objetivos dessa lição é mostrar o poder do amor a pessoas que amam o poder, mas há outros que têm o poder de amar. Que Deus nos ajude, porque uma das coisas mais difíceis do cristianismo, e se você achar que não, parabéns, mas uma das coisas mais difíceis no cristianismo é o amor. Amar é algo extremamente difícil. Que Deus nos ajude a amar de verdade, como Cristo nos amou, sendo nós tão desobedientes a Ele. Mostrar o poder do amor, ressaltar que o amor é o maior bem e ensinar que sem amor não existe discipulado. O texto para referência é 1 Coríntios 13, nós não vamos ler como é de hábito, para nós ganharmos tempo, e o nosso assunto aqui não é uma aula, é uma síntese, é um resumo para de repente somar, agregar alguma coisa aí ao seu conteúdo. Se você tiver algo bom aí também do seu conteúdo, deixa o seu comentário aí, porque isso vai agregar para nós, tá bem? Nós, assim como você, somos aprendizes, somos estudantes da verdade e também precisamos de ajuda aí para estar lecionando a palavra do Senhor. A principal ajuda é o Espírito Santo, mas a gente também consegue dar uma ajudinha aí um para o outro, não é verdade? Bem, a nossa introdução diz aí: o apóstolo João adverte que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
ele não apenas sente amor, ele é o próprio amor. Essa é a sua natureza, né? 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Essa é uma essência de Deus. Por isso, seus filhos também devem amar. Bom, eu quero ler um texto. Mas eu acho que eu vou deixar ele para depois. Vou deixar ele para depois. Que é primeira não, é Romanos. Romanos não tem primeira. Romanos, capítulo 12. Mas depois a gente lê, deixa marcadinho aqui, vamos no decorrer da nossa aula. Vamos lá. Lembra sempre, quando você for lecionar, que o principal objetivo é o valor prático. Por mais que você conheça de exegese, de hermenêutica, de história, de conteúdo extra bíblico, o mais importante numa aula de escola dominical, não que isso não seja importante. Conhecimento é conhecimento e eles sempre serão importantes. Mas se nós utilizarmos conhecimento sem o valor prático, de muita pouca valia será a nossa aula. Então a gente precisa de valor prático. O aluno quer saber aonde ele vai aplicar, onde ele vai utilizar aquilo ali. E que o Espírito Santo nos use, que nos dê condições de marcar, de causar um suco na alma de quem está nos ouvindo. É o poder do Espírito, é a unção do Espírito que a gente precisa para poder ensinar com autoridade, ensinar para causar marca, para causar impacto, ensinar para que haja mudança na vida das pessoas e principalmente vivermos aquilo que nós estamos ensinando, porque sempre quem está nos ouvindo está lendo ou já vem lendo as nossas atitudes, tá bom? Vamos lá, o amor de Deus. O amor de Deus. João mostra que o amor é mais que um sentimento, é uma pessoa. Quem é essa pessoa? É Deus. Deus é amor. Nele reside toda a benevolência, misericórdia. O termo usado por João 4,8 para amor, no grego, é o amor ágape, é o amor sacrificial. Você aprende que existe 4 tipos de amor na Bíblia. Quais são eles? O eros, que é o amor carnal, o ágape, que é o amor sacrificial, que é o amor de Deus, o fileu, que é o amor entre amigos, o amor afetivo, eu tenho uma afeição por você, e o storge, que é o amor em família. Então nós temos 4 tipos de amor. Dos 4, somente o storge não se encontra no texto bíblico, mas os demais estão todos inseridos para a nossa compreensão. Então, 4 tipos de amor na Bíblia. Na Bíblia não, no grego. Cita-os no seu comentário aí para nós. Vamos lá. Já ouviu falar neles? Dá mais uma estudada direitinho para você, caso você queira utilizar, você diferenciá-los para uma melhor compreensão. A hora não para. Fruto do Espírito. Bem, outro ponto importante para a gente entender, ó, em Gálatas 5:22, o amor ágape aparece como fruto do Espírito. O amor não é dom. É bom a gente aprender isso e compreender isso. Quando você pega a ARA, eu estou com uma aqui porque eu gosto da ARA, você lê 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim, quando você pega a epígrafe, tá lá, o amor é um dom supremo. Bem, lembrando que a epígrafe, o título, ele não é inspirado. O título é colocado ali pelo copista, pelo tradutor. Então você poderia, por exemplo, dar um título aqui a esse texto que você não está alterando nada. Porque o título é referente àquilo que está anunciando. Então, a ARA deu lá, o amor é o dom supremo.
A ARC vai falar que o amor é algo excelente. Então nós vamos tendo diferenças de títulos em várias versões, justamente por eles não serem inspirados. Então o amor não é dom. É bom a gente frisar bem isso. O amor é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Tá ok? Vamos para o nosso assunto. Ou seja, é o amor divino produzido pela terceira pessoa da Trindade. Sendo assim, podemos adquirir esse amor e manifestá-lo graciosamente quando estamos em Jesus. O termo fruto vem do grego karpos, e alguns significados são aquele que se origina ou vem de alguém, ou seja, não é inerente nosso, nós recebemos de alguém, que é o do Espírito Santo, ou aquilo que é produzido pela energia inerente de um organismo vivo. Os filhos de Deus só podem produzir o que vem dele. Vamos lá, dele, do Senhor, do Espírito Santo. Outro ponto importante que eu quero destacar aqui, sem perder a minha marcação, é esse texto aqui, ó. Romanos, capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, Romanos 5 que eu estou lendo, é derramado em nossos corações, ou seja, é derramado em nosso coração, o centro da nossa vida, pelo Espírito Santo, que nos fora outorgado. Então, todo mundo que tem o Espírito Santo tem o amor em si. Agora, a distância entre ter o amor e exercê-lo é grande. Para a gente entender, eu não sei amar. Bom, o amor está em você se Deus está em você. Agora, exercer esse amor é totalmente tarefa nossa. A gente precisa exercê-lo. Isso aí, se você pede, vamos supor que você ora, Senhor, me dê amor. Senhor, me ensine a amar. Você sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te dar pessoas difíceis para você exercer o amor. O único meio de Deus nos ensinar a amar é nos dando situações para que nós venhamos a exercitar o amor, porque o amor já está em nós. A gente precisa ensinar isso com clareza, porque as pessoas até oram pedindo amor. E é uma oração errada. Seria, Senhor, me ajude a exercitar o amor. Senhor, se o Senhor está dentro de mim, o amor está em mim. Só que eu ainda guardo um ressentimento, eu preciso ser tratado, eu preciso ser curado, eu preciso exercer esse amor. Esse é um ponto importantíssimo e que a gente precisa tonificar na igreja. O problema nosso de um cristianismo doente é a falta de ensino. Ensino de verdade. Sem conto de fada, sem história da carochinha. É abrir o texto, expor o texto e aplicar o texto. Que Deus nos ajude a fazer uso dessa palavra, mas em verdade. Amém? Vamos comigo, meus amigos. Jamais acaba. Quem jamais acaba? O amor. O amor jamais acaba. Por quê? Porque Deus é amor e Deus é eterno. Então, o amor de Deus também é traduzido por misericórdia. Então, se Deus é eterno, assim o amor de Deus não pode ter fim. Não pode ter fim. Esse amor dentro de nós, se o Espírito Santo está dentro de nós, a gente precisa mantê-lo vivo, como uma chama. Senão ele vai se esfriando. Senão ele vai se apagando como aquele carvão que você deixa ali após o churrasco e ele automaticamente vai se apagando. Se você for lá abanar, você vai lá e joga oxigênio para ele poder voltar a viver, a se acender, no sentido do carvão. Tá bom? Então, às vezes, o que falta é uma abanadinha aí para o amor ressurgir. É um soprinho para despertar o amor. Vamos lá, porque isso é importante. Então, o amor de Deus é traduzido
também é traduzido por misericórdia. Eu quero ler um texto importante de Mateus, capítulo 9, verso 13. 9:13. Vamos lá. 9:13 diz assim: Ide, porém, e aprendei o que é misericórdia. Rebobina. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Então, ó, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero. O exercício da misericórdia é um aprendizado. O exercício da misericórdia é algo que a gente aprende a exercer e a botar em prática. E Deus nos ajude a exercer esse princípio da misericórdia. Vamos para o 1.3, tópico 1, subtópico 3. É destinado a todos. Gai amava os irmãos e aos estranhos, que é o verso 5 de 3 João. Gaio amava os irmãos e aos estranhos. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazeis o mesmo quanto aos estrangeiros. Porque o amor, na verdade, ele não faz acepção de pessoas. A gente que faz. O amor não. O amor, ele não faz acepção de pessoas. Então, o amor, ele deve ser destinado a todos. Como deve ser um discípulo de Cristo que não ama a todos, não conhecem a Deus. Foi o próprio João quem disse isso. Que ama indistintamente. A força de um verdadeiro discípulo não está na função que o ocupa, mas no amor que demonstra sem acepções. Que a minha oração seja que Deus me ajude e me ensine a amar, que Deus te ajude e te ensine a amar. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê essas condições de amarmos de verdade uns aos outros. Vamos para o 2, o dom do amor. O termo dom em grego é dorea, que significa dádiva, presente. Bom, lembrando, fazendo aqui uma rebobinação do nosso tópico anterior, o amor não é dom, o amor é fruto. Fica atento, porque se você citar que é dom e de repente alguém pedir para você provar num texto bíblico, você não vai encontrar. Agora, se você falar no amor como uma dádiva do Espírito Santo para nós, aí você vai colocar o amor como um dom, um dom como se fosse um presente que Deus deu para nós, mas não um dom espiritual. Dom espiritual, os dons espirituais, na galeria dos dons espirituais, não se encontra o amor. Tá bom? Para a gente poder compreender isso aí, porque são assuntos que dentro de uma aula pode surgir um debate e aí, de repente, o professor não tem como provar aquilo que a Bíblia não dá sustento, ok? O 2.1, tópico 2, subtópico 1. Liberta o homem do pecado. O amor de Deus foi a razão para que o pecador recebesse um presente diretamente do céu. Jesus. A melhor definição de amor não está nos dicionários, e sim no Calvário. Pensa bem, Deus, o maior ser, doou o seu filho de tal maneira, ó, Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, é João 3,16. Deus, o maior ser, amou o maior sentimento de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, o homem, de tal maneira, que tal maneira? Uma maneira que não se define. Deus, o maior ser, amou o mundo, amou o homem de
tal maneira, com um amor que não se define, que não se explica, que deu o seu único filho. O amor doa, o amor dá, o amor não fecha a mão. E quando a gente tem mão fechada, a gente percebe o quanto nós não amamos. Quando os nossos interesses estão acima de qualquer coisa, em detrimento ao necessitado, nós não amamos. Podemos até falar verbalizando, mas João, ele já dizia: filhinhos, amai-vos de fato e de verdade. Amai-vos de obra. Mostre o seu amor. E não de falsidade. Aí ele fala de fato e de verdade. Em prática e não em falsidade. Olha aqui como é que João se calçava e protegia aquilo que ele estava pregando, pedindo que houvesse manifestação, incorporação em atitudes. Vamos lá. Liberta o homem do pecado, é o amor. Constrange o homem à santidade. Paulo diz que o amor de Deus constrange o homem, que etimologicamente constranger no grego significa pressionar por todos os lados, apertar, ligar, estar fortemente unido. Assim entendemos que trata de um amor dado a nós para nos proteger, corrigir e nos fazer viver em novidade de vida. Diótrefes não apresentava transformação de caráter e suas acusações feitas com João não eram apenas tolices sem base, mas premeditadamente maliciosas e malignas. Por não praticar o amor, em vez de reproduzir o caráter de Deus, ele manifestava a face de Satanás, a face luciferiana. Ele apresentava um sentimento que não era o de Deus, de egoísmo, de egocentrismo, de que ele tinha que estar no centro, que ele era o primeiro. Isso aí é bem típico de uma pessoa orgulhosa, que não conhece a Deus, que não anda em santidade e que não estuda a palavra aplicando na sua vida. Que Deus nos ajude e nos guarde disso. O 2:3, ordena-nos a amar. É por causa do amor que devemos amar. Porque o amor procede de Deus. 4:7 de 1 João. Paulo termina 1 Coríntios dizendo que apenas a fé, a esperança e o amor permanecerão, mas o maior destes é o amor. E Jesus diz que depois de amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo. Ponto. Para nisso aí, deixa eu pegar uma caneta aqui para fazer uma observação. Sublinhando aqui, toda a atenção é pouca, porque você sempre deve estar analisando, tendo um estudo analítico quando você estiver estudando a lição, e analítico até quando você estiver estudando também aqui a aula, que vai analisando. Aí se encontrar alguma coisa errada, comenta aí, tá bom? A gente está aqui para aprender. Vamos lá. É o amor a Jesus. Jesus diz que depois de amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar os nossos próximos como a si mesmo. Só que em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar esse texto que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. A gente ouve muito essas citações. Se você falar na igreja assim, Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, e o povo vai concluir assim, e o próximo como a ti mesmo. Na verdade, Jesus não disse isso. Procura isso aí na Bíblia, que você não vai encontrar. Isso foi uma máxima que foi se tornando, tomando força, e que acabou virando uma verdade, tendo como se fosse um texto bíblico, como tantos outros que surgiram. Olha só o que diz Mateus capítulo 22, versículo 37. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento.
Então, ó, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. O segundo é semelhante a este. Amarás, pois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Na verdade, essa definição era uma síntese da lei resumida pela própria categoria rabínica. Aí nós temos aqui, para a gente entender isso, todo o coração fala da nossa natureza emocional, a nossa alma da nossa natureza volitiva, da nossa vontade, a nossa mente da nossa natureza intelectual, e a nossa força fala da nossa natureza física. O que quer dizer? Que nós devemos amar a Deus com toda a nossa emoção, com toda a nossa vontade, com todo o nosso intelecto e com toda a nossa força física. Olha que coisa maravilhosa. Anote isso aí, porque de repente pode ser um ponto importante na sua aula. Vamos lá, glória a Jesus. Ih, meu Deus do céu. A manifestação do amor. Jesus exalta a atitude de amor manifestada por Gaio, que serviu como testemunho perante aquela igreja local. Gaio era um exemplo. Que Deus nos dê Gaios e nos transforme também num cidadão semelhante a esse crente de verdade que era Gaio, que a própria verdade dava testemunho dele, a igreja dava testemunho dele, todo mundo dava testemunho desse crente, o crente. O discipulando em amor. O discipulador precisa amar seus discípulos, ensinando e zelando pelo rebanho de Cristo. É necessário conduzir os discípulos no caminho de Cristo, e Paulo diz que sem amor nada mais importa. Verdade. Se a gente não tiver amor, o dever é amar a igreja como Jesus amou, tornando-se exemplo de amor sacrificial e ser seguido. Ame como eu vos amei a vós, Espírito Santo. Que ele nos ajude a termos essa prática de vida. O 3.2 diz, perdoando em amor. Lucas 7:27 diz que, eu quero ler Lucas 7:27 e nós vamos ler o texto de Romanos que eu falei. Lucas 7:27, vem para cá. Opa, já passou. 7:27 diz assim, este é aquele, não, 47, meu Deus do céu. Por isso, é isso mesmo, fala da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O amor ou o perdão está relacionado ao amor. Eu falei que são 3, sob o meu ponto de vista, as tarefas mais difíceis do cristianismo. Dentre elas, amar e perdoar. Porque quando você consegue amar, você consegue perdoar. Na verdade, é como se fosse um reboque. O perdão está condicionado à minha capacidade de amar. Então, se eu tenho capacidade de amar, se eu tenho o poder de amar e não amo o poder, tem pessoa que ama o poder, mas ele não tem capacidade de amar. Se eu tenho capacidade de amar, eu vou ter capacidade de perdoar, porque o amor vai me liberar esse sentimento. Então, se a gente não compreender isso aqui, vai dizer que ama, mas não consegue perdoar. Não, se eu não consigo perdoar, é porque eu não amo. Quem muito amou, muito, perdoou. Isso foi o próprio Jesus que deixou registrado, não sou eu que estou inventando, não. Tá bom? O 3.2, né? Perdoando por amor. E aí eu quero ler aqui a parte de Romanos que eu fiquei de ler. Vamos lá. A parte de Romanos diz assim. O Romanos 12:9. O amor seja sem hipocrisia.
detestai o mal, apegando-vos ao bem. E ele prossegue: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. Bom, é o 12, 9 e 10. Que Deus nos ajude a amar sem hipocrisia. Vamos lá. Um discípulo verdadeiro deve se espelhar na conduta de Jesus, amando e perdoando. E aí sim ele vai dizer: se tu me amas, olha a condição de um líder discípulo. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Porque se tu me amas, realmente você vai amá-las. O amor a Deus, a Cristo, vai ser justamente atribuído ao amor às suas ovelhas. Tu me amas? Então cuida do meu rebanho. É isso que Jesus está falando para Pedro, ensinando para Pedro. A condição de que para ele amar o rebanho era amá-lo primeiramente. Se tu me ama, cuida do meu rebanho, porque você vai amá-lo. Se tu ama o que o rebanho pode te oferecer, você não me ama e você vai maltratar o rebanho. Porque você só vai conseguir amar o rebanho na medida que você conseguir amar a mim. Que Deus nos ajude. Oh, Espírito Santo, nos ajude. Nos ajude. Entregando-se por amor. O pastor deve proteger suas ovelhas, arriscar-se por elas. Claro. E aí alguém pode falar assim: não, o único que sacrificou pelas ovelhas foi Jesus. E aí a gente tem um texto bíblico para provar o contrário. Não, ninguém dá a vida pelas ovelhas. Bom, eu posso até não dar, mas eu não posso falar que ninguém dá. Né? Porque senão eu estou fazendo uma teoria minha, um ponto de vista meu, como uma verdade absoluta. Eu posso não dar. Mas que tem quem dê, tem. A gente vê Davi correndo risco de morte, lutando contra leão, que é um predador carnívoro, e lutando contra urso. Aí eu te pergunto, ele estava lutando por causa de quem? Por causa das ovelhas do pai dele. Quando Jesus está falando que um bom pastor, que o pastor dá a vida pelas ovelhas, ele está justamente tomando uma conotação de que os pastores de ovelhas, eles lutavam para que as ovelhas não fossem mortas por predadores. E com certeza muitos dos pastores podem ter morrido lutando contra feras para proteger o rebanho. E ele traz essa conotação. Então, se alguém fala assim, não, isso aí é só Jesus. Bom, é um ponto de vista da pessoa não bíblico. Bíblico tem aí para provar que havia pastores que entregavam a vida pelas ovelhas. Vamos lá. O discipulador não vive mais como uma pessoa comum, mas sua vida manifesta a vida de Jesus marcada por amor e entrega. Para amar o rebanho de Cristo, como ele amou, devemos ser homens genuinamente humildes, mansos e humildes de coração. Que o Espírito Santo traga para nós condições, situações, para que a gente exerça esse amor que está dentro de nós. E muitas das vezes, por endurecermos a nossa cerviz, por ego, a gente não exerce o amor quando é nos proporcionado a oportunidade. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo nos ajude a exercer esse texto e que você, professor, exerça o amor, porque essa aula ela vai ir contra nossas vidas caso nós sejamos pessoas arrogantes, prepotentes e que temos o hábito de humilhar as pessoas. Muitas pessoas não terão condições de lecionar uma lição como essa, mas que o Espírito Santo possa nos dar essa capacidade, que a nossa vida possa ser referenciada para que possamos lecionar com ousadia, com autoridade e com intrepidez uma lição
tão rica como essa. Estamos chegando ao fim. O que que você tem a acrescentar para nós aí nesse comentário? Passamos até um pouco dos nossos minutos, mas acabou a nossa aula. Grande abraço, fica com Deus, e o meu desejo é que o Espírito Santo te use grandemente na hora que você estiver lecionando. Não esquece de orar, de jejuar, de buscar a Deus e de colocar a sua turma na mão de Deus, porque quem tem o pão certo para ela é Deus, e Ele dará o pão para você alimentar o povo, porque você colocou o povo para Deus. Deus coloca a necessidade do povo para você de uma maneira sobrenatural. Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Fica com Deus.